Então, meus queridos, essa semana nós vamos realizar a nossa avaliação bimestral, né? E essa avaliação ela vem para a gente consolidar todos os temas que a gente tem trabalhando, e é uma forma, né, de vocês mesmos medir o aprendizado de vocês, né? A importância que vocês deram para esse período remoto, nas atividades, nas minhas falas, nos meus vídeos, né, no material que eu posto para vocês, se isso chegou para vocês e se vocês fizeram um bom uso dele. Agora nós vamos ajustar nessa avaliação, tá? Ela é super tranquila, ela vem para servir como uma referência para vocês. É preciso uma leitura bem dedicada, né, ligada às palavras, com bastante atenção, uma vez que as respostas estão nas próprias perguntas e vocês conseguem, com uma visão assim crítica, com um pensamento bem esperto, separar as erradas da verdadeira, tá? Então vamos fazendo a leitura e eu vou orientando o que vocês precisam ter atenção. A número 1, leia o texto e responda a questão. Antes dos brancos chegarem, cada nação indígena sabia onde era sua terra. Ninguém precisava fazer demarcação. A terra não era de um dono só, a terra era de toda a comunidade. Então esse textinho, né, ele traz a ideia de que antes dos europeus chegarem na América, o território brasileiro pertencia a todos os povos indígenas, que eles mudavam de uma região para outra em busca da sobrevivência dos recursos naturais. E aí continua: a chegada dos europeus à América causou inúmeras transformações no modo de vida dos povos indígenas que habitavam essa região. O aspecto histórico da sociedade indígenas ressaltado pelo texto acima qual das alternativas abaixo é uma característica das sociedades indígenas que o texto traz? Não existiam proprietários da terra? Os indígenas sabiam fazer demarcação? A agricultura predatória? Ou o início de uma união entre povos europeus e indígenas? Essa união ela aconteceu de forma impositiva, né? Uma vez que os europeus escravizaram os indígenas, mas o texto não fala sobre isso, o texto fala sobre propriedade de terra, né? A número 2, uma das primeiras atividades econômicas introduzidas por Portugal em sua colônia americana foi a agricultura de exportação, conhecida como plantation. A principal mercadoria adotada na plantation portuguesa foi a cana-de-açúcar, cuja produção ocorria em terras enormes com mão de obra escrava. As primeiras plantation se desenvolveram em uma determinada região da colônia, que se tornou o centro administrativo e de organização da colônia portuguesa. A opção que melhor descreve a região mais povoada no início das plantações do açúcar no Brasil é: qual foi a região que se instalou os engenhos e a produção da cana-de-açúcar? Então, que região foi? Letra A, Sudeste; B, Centro-Oeste; C, Norte; D, Nordeste. Aí vocês vão, com base nos conhecimentos de vocês, marcar essa alternativa. Na época da escravidão, a número 3, os senhores dos escravos não comiam as partes menos nobres do porco, como orelhas, rabos ou pés, e davam essas partes rejeitadas a seus escravos. Como a alimentação dos mesmos era baseada apenas em cereais como milho e feijão, utilizavam-se maneiras e temperos provenientes da África para melhorar ou variar um pouco o gosto dos alimentos. Dessa forma, os escravos resolveram pegar as partes dos porcos que eram rejeitadas e juntá-las com feijão, cozinhando tudo em um mesmo recipiente. Assim
além de adicionar água, sal, pimentas e diversas àquela mistura, proveniente da fusão de costumes alimentares europeus com a criatividade do escravo africano, criou-se a feijoada, que se tornou um dos principais símbolos da culinária nacional. A partir da leitura do texto, é correto afirmar que a feijoada, letra A, é uma manifestação cultural de origem na escravidão, não possui raízes históricas, influenciou politicamente a abolição dos escravos, é fruto da bondade dos senhores de escravos. Então, muito atento aí, né? Até porque as pessoas às vezes falam que a feijoada é de origem africana, né? Que os escravos que trouxeram para cá. Isso não é verdade, né? Isso foi uma junção cultural que teve origem nesse período, né? E aí a gente vê, né, que está dentro da raiz histórica do nosso país a forma com que os africanos escravizados transformaram hábitos alimentares, tá? Então fica muito atento nessa questão aí. A número 4, as expedições chamadas de entradas e bandeiras tinham como objetivo procurar riquezas minerais ou a caça ao índio para escravizá-lo e vendê-lo no litoral. O papel histórico das entradas e bandeiras podem ser assim resumido. Letra A, ocupação efetiva do interior do Brasil. Letra B, implantação da política protetiva dos indígenas. Nada a ver essa letra B, né? Até porque o texto está falando que era para caçar e capturar o indígena. A letra B está falando que é para proteger, então essa letra B não marca não, tá, gente? Letra C, aproveitamento apenas do litoral da colônia? Também não, né? Até porque eles entravam no interior da colônia em busca de encontrar as riquezas, então eles não exploravam só o litoral, tá? Então a C também não pode ser marcada. Respeitar o meridiano de Tordesilhas? Então entre a letra A e a letra D, qual vocês colocariam como correta? A número 5, em 1718, o bandeirante Pascoal Moreira Cabral encontrou ouro cravado pelos barrancos do rio Cuiabá, o qual continuou subindo até Forquilha, onde manteve índios com enfeites de ouro aprisionados. As monções foram uma continuação da história das bandeiras paulistas e tiveram um importante papel na colonização da região centro-oeste. Expedições fluviais paulistas responsáveis pelo abastecimento de mantimentos, armas e escravos para povoados e vilas do interior do Brasil, tá? Então, o que qual dessas palavras abaixo, né, significa expedição fluvial paulista responsável pelo abastecimento de mantimentos, armas e escravos para povoados e vilas do interior do Brasil? Eram as missões? Eram as entradas? Eram as monções ou eram as bandeiras? E aí no textinho fala, né, que as monções foram uma continuação na história das bandeiras, ou seja, as bandeiras acontecia de forma terrestre, né, e as monções eram expedições por barco, né, fluvial, né, pelos rios, tá? Número 6, os primeiros jesuítas chegarem à Bahia com o governador-geral Tomé de Souza em 1549 e em um pouco tempo se espalharam para outras regiões da colônia, permanecendo até sua expulsão pelo governo de Portugal em 1759. Sobre as ações dos jesuítas nesse período é correto afirmar que, tá? Então os jesuítas vieram com os portugueses e aqui permaneceram até ser expulso, né? No período joanino, porque foi acusado de que eles estavam concorrendo com a coroa portuguesa, ajudando o contrabando do ouro, né, ou ficando com grande parte do ouro, tá? Então vamos lá, criar escolas de artes que foram responsáveis pelo desenvolvimento barroco francês. O barroco é um estilo artístico, mas não está ligado nesse período exclusivamente, tá? Defenderam
e lutaram pelo reconhecimento da escravidão dos nativos? C. Foram responsáveis pela catequização somente dos filhos do colono? Essa não, né? Porque eles catequizavam os indígenas também, né? Causaram constantes atritos com os colonos por defender a cultura indígena? E aí, qual que é correto nessa situação? Tá? 7. Qual das alternativas a seguir contém as atividades produtivas que mais utilizaram mão de obra escrava no período colonial do Brasil? Então, assim, dentre as várias atividades econômicas que tinham aqui no período colonial, a qual que mais utilizou mão de obra escrava? Cultura de subsistência e criação de gado? B. Extração de pau-brasil e do algodão? C. Produção de açúcar e mineração? D. Pecuária e café? É uma dica importante. A história do Brasil ela é dividida em 3 partes: o período colonial, o imperial e o republicano, tá? A gente está vendo só o colonial agora no 7º ano. No 8º vocês vão ver o imperial e no 9º o republicano. E aí uma informação que eu trago para vocês é que o algodão e o café eles são do finalzinho do imperial, né, para o período republicano, tá? A 8, no século XVIII, a produção de ouro provocou muitas transformações na colônia. Entre elas podemos destacar, tá? Então, dentro das mudanças que aconteceu na colônia brasileira, no ciclo do ouro, o que a gente pode destacar? Qual dessas alternativas aqui serve como um destaque? A urbanização da Amazônia? Nada a ver, né? Letra B, a ampliação do tráfico africano? C, industrialização de São Paulo? Menos ainda, né, gente? A preservação da população indígena? Então, qual a alternativa que melhor explica as mudanças na transformação da colônia? Número 9. Além disso, o governo português criou um sistema da derrama, que era um imposto, lembra? Uma espécie de cobrança retroativa dos quintos atrasados e de um imposto a mais sobre aqueles que eram cobrados. Essas medidas acabaram por resultar em alguns conflitos coloniais, como a revolta da Vila Rica em 1720 e a Guerra dos Emboabas. Então, assim, para quem explorava tinha que pagar impostos. Um deles era o quinto. E quando a pessoa não conseguia pagar o quinto ou tinha dívidas, o governo ele impunha a derrama, que era pegar bens, né, da pessoa, invadiam as casas, pegavam o que elas tinham de valor ali até aquilo lá servir para pagar a dívida. E isso vai ocasionar muita revolta, né, entre as pessoas que viviam principalmente em Ouro Preto, Mariana ali, que era a área da região das Minas. Como essa revolta de Vila Rica, né, e a Guerra dos Emboabas. Vila Rica foi o primeiro nome que Ouro Preto teve, tá? E a Guerra dos Emboabas foi travada entre os paulistas e os mineiros por direito de explorar a região. Então, de acordo com o texto, as medidas da coroa portuguesa geral, ou seja, a cobrança desses impostos, o que ocasionava? Entendimento das pessoas. B, perdão das dívidas. C, insatisfação da população. D, conflito entre os reis. Tá fácil essa, hein? Número 10. No Brasil, durante o século do ouro, né, em Minas Gerais, em que os contrabandistas retiravam o ouro do Brasil dentro de santos feitos de madeira oca, recheado de metais e pedras preciosas para o continente europeu. Apesar da fiscalização da coroa portuguesa, tanto o ouro quanto as pedras preciosas era alvo de quê? Então, assim, o textinho traz a ideia de como uma parte desse ouro e dessas pedras preciosas saíam do país, mesmo com todo aquele regime de fiscalização que os portugueses tinham, tá? Então, o que acontecia? Recheio de Mar Santas,
B. Contrabando da Europa para a América. C. Contrabando em esculturas. D. Doados para a igreja enfeitar santos, tá? Então, o ouro e as pedras preciosas se tornaram alvo de quê? Tá? Então, vocês vão encontrar a alternativa correta aí, tá? Qualquer dúvida, vocês entrem em contato comigo que eu vou ajudando vocês. Um abraço.